Do engano para a verdade. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, setembro de 2012. Introdução. A Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida, e o nosso coração precisa estar sempre aberto para receber os ensinamentos do Senhor, por meio da palavra dele. Deve existir dentro de nós a fome, o desejo de viver a palavra e a termos como luz para o nosso caminho. E as Escrituras nos revelam que Deus é um Deus de promessas, o Deus da criação. Quando ele criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança, com o propósito de dominar sobre toda a terra e sobre todos os animais. Gênesis capítulo 1, verso 26. Porém, o homem se corrompeu sendo enganado pela serpente, símbolo de Satanás, e lançado para fora do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. Por isso, para resgatar a humanidade do domínio das trevas, Deus enviou Jesus, como homem, para pagar um alto preço pela vida de cada um de nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Contudo, a realidade de muitos é o engano. Satanás quer cegar os homens para que eles não experimentem as bênçãos das promessas de Deus, aprisionando-os num mundo de mentiras e engano. Nessa mensagem, você verá que o conhecimento da verdade nos liberta de toda mentira das trevas, que podemos sim viver como vencedores por meio daquele que nos amou e se deu por nós, Jesus. Boa audição. Pai, contemple a condição dos teus filhos, que não venhamos a ser destruídos, mas que pelo conhecimento da tua palavra possamos nos erguer como soldados valentes, assumindo uma posição diante do Senhor e diante dos homens, como vencedores em nome de Jesus. Amém. Prisioneiros da mentira. Durante a Segunda Guerra Mundial, um general americano foi feito prisioneiro. O nome dele era Jonathan White. Ele era um general do exército dos Estados Unidos e comandante e chefe das forças aliadas nas Filipinas por ocasião de sua rendição ao Japão em Corregidor, em maio de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Como comandante de campo das forças filipinas e americanas, estava abaixo apenas do general Douglas MacArthur. Este teve que ir para a Austrália. Sendo assim, na derrocada frente aos japoneses, White assumiu o comando geral das Filipinas, que já se encontrava numa situação de desespero. Foi promovido a tenente-general em março de 1942. Em meio à luta contra a invasão, viu 70 mil homens das tropas americanas e das Filipinas se renderem em Bataan, em abril do mesmo ano. No comando da resistência final, na fortaleza de Corregidor, na entrada da Baía de Manila, até maio de 1942, para evitar um massacre desnecessário dos sobreviventes, e sem esperança de vitória ou reforços, rendeu-se ao exército japonês. Diante do poderio dos japoneses, o general se rendeu ao exército japonês, e quando um general se rende, o exército faz o mesmo. Os japoneses fizeram o general e milhares de soldados americanos prisioneiros nos campos. Eles foram levados para um campo de prisioneiros que os japoneses possuíam na Mongólia, país próximo à Rússia, dominado pelos japoneses. Na época, lugares como Pacífico, Coreia, Singapura, Filipinas, várias ilhas estavam sob domínio de japoneses e o general era um trunfo. O general MacArthur havia partido para a Austrália, mas quando teve que sair das Filipinas, disse uma frase que ficou marcada na mente do general Jonathan White. Ele disse, "I shall return", que quer dizer, eu voltarei. Ele saiu derrotado, mas seu espírito estava confiante, por isso deixou essa mensagem de retorno.
3 anos depois, na Austrália, ele pôde reorganizar o exército americano e, junto dos aliados que estavam lutando ao lado dos americanos, o exército, novamente cheio de vida, coragem e novos armamentos, retomaram dos japoneses as ilhas Gilbert, Marianas, Carolinas e também as Filipinas. Após a conquista de Manila e a invasão da ilha de Palawan, no extremo oeste das Filipinas, as tropas norte-americanas desembarcaram em Mindanao, a última das grandes ilhas filipinas a serem tomadas em 17 de abril. Porém, os combates continuaram contra um inimigo derrotado como força de combate. Os japoneses, mesmo sem esperança, resistiram, dividindo-se em pequenos grupos. Resistiram até junho de 1945, e a rendição do Japão só se deu em 2 de setembro do mesmo ano. Os aliados venceram. Dessa forma, nos campos de prisioneiros, quando a notícia de que a guerra havia acabado chegava, o comandante do campo e os soldados japoneses é que eram feitos prisioneiros, e os americanos e aliados libertados. O general Jonathan White estava na Mongólia, e a notícia do fim da guerra e vitória dos americanos ainda não tinha chegado a eles. Então, eles, os soldados, continuaram ali. Muito tempo se passou e eles ficaram vivendo como prisioneiros, sofrendo doenças, magros, famintos. Contudo, a realidade é que eles eram vencedores de guerra. O general e seus soldados eram heróis de guerra, mas viviam como prisioneiros porque não tinham conhecimento da verdade. Agora, vamos ao texto que está em Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 1, para que no decorrer da mensagem façamos uma comparação entre as duas situações, que diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servires de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenava o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a
todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Êxodo, capítulo 1, verso 1 a 22. E conhecereis a verdade. As Escrituras dizem em Oséias, capítulo 4, verso 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a estratégia, a astúcia do inimigo é exatamente roubar o conhecimento, imprimir em nossa mente que precisamos continuar como prisioneiros, sendo que Jesus, há 2000 anos, despojou os principados e potestades, nos dando livre acesso às promessas de Deus. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Marcos capítulo 15, verso 38. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, a morte de Jesus foi o sacrifício final e definitivo pelo pecado. A vítima sacrificial perfeita que obteve para todos nós a eterna redenção. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. Por isso, nós cantamos sempre, Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Jesus é o vencedor. Ele venceu, mas agora precisamos que o conhecimento dessa verdade alcance os corações. No capítulo 1 de Êxodo, a partir do verso 1, descreve bem essa verdade. Faraó era o rei do Egito, e esse país era uma potência, com um exército poderoso, com armas, carros aparelhados, cavalos, uma economia estável, muita riqueza, muito poder. Mas a Bíblia diz que o rei estava apreensivo, preocupado com os israelitas. O povo de Israel não tinha exército, não tinha espadas, nem lanças. Viviam como escravos no Egito, mas aquele povo estava incomodando a Faraó. Nos versos 9 e 10 do Êxodo 1, Faraó disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Espiritualmente falando, o faraó simboliza Satanás. Os soldados de Faraó são a figura dos demônios, e os israelitas representam a igreja. Jesus definiu a missão do inimigo, que é matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10. E esse inimigo estava dizendo que o povo dos filhos de Israel eram mais numerosos e mais fortes do que ele, o Egito. Como o povo de Israel era mais forte? Onde estava a força deles? Viviam como escravos, diferente dos egípcios que treinavam para os campos de batalha. Estavam prontos para a guerra. Então, onde estava a força de Israel? Havia uma força que o povo desconhecia. Aquele povo era escolhido por Deus. A falta de conhecimento nos faz viver como escravos. Há uma força, um poder em cada um de nós. Precisamos tomar posse da liberdade que Jesus nos outorgou. Em 1 João capítulo 4, verso 4 está escrito: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor na nossa vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Somos templo do Espírito Santo. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós. Quando não temos conhecimento dessa realidade, vivemos como Israel no Egito, como escravos, prisioneiros nos campos do inimigo, como o general Jonathan e os seus soldados na Segunda Guerra. Mesmo sendo vencedores, vivemos de forma indigna aquela que Deus verdadeiramente já nos deu. E o faraó temeroso disse: são mais fortes do que nós. A nossa força? A força de Israel era a fé no Deus Todo-Poderoso. Diz o verso 10: eia, usamos de astúcia para com eles. O Egito tramava contra os israelitas. A astúcia nada mais é do que usar uma forma sutil a esperteza para enganar o outro. O engano nos cega e nos faz acreditar que as vitórias do Senhor para a nossa vida não são reais. E sem conhecimento da verdade, vivemos como escravos, em vez de nos sentarmos à mesa do Rei dos Reis. A palavra diz que não precisamos nem vencer o diabo, porque Jesus já o venceu. Precisamos resisti-lo e ele fugirá.
Tiago, capítulo 4, verso 7. No entanto, muitas vezes dizemos que somos fracos, que não podemos. Isso é mentira do diabo. Você precisa se ver como Deus o vê. Bem maior é o que está em nós. O próprio Deus está em nós. A graça, o poder, a unção do Espírito Santo em nós fazia o faraó ter insônia. O que o preocupava tanto era o povo de Israel que estava ali, como uma figura da igreja. A única ameaça ao diabo na terra é a igreja do Senhor. Nós somos ameaça para o inimigo. Por isso, não fique na defensiva, mas esteja na linha de frente. O verso 10 diz: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Há um momento em que a guerra vem, Israel assume essa guerra. Existe um momento que a igreja assume a guerra, a batalha espiritual. Durante muito tempo a igreja ficou passiva no que diz respeito à batalha espiritual. Acontecia que os demônios agiam, destruindo lares, famílias, investindo contra pessoas, trazendo enfermidades, tantas situações, mas a palavra diz, vindo a guerra. Assumimos a posição de soldados do Senhor e nos juntamos aos nossos aliados, os anjos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos do Senhor são nossos aliados para lutarem a nosso favor. O nosso inimigo não quer que saiamos da terra do cativeiro. A vontade dele é que você e eu vivamos no cativeiro da opressão em casa, nos seus negócios, na família. Mas é chegado o dia em que a mentira será desmascarada na vida das pessoas e veremos milhares de vidas saindo da prisão, anunciando a vitória completa por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Os artifícios do inimigo. Qual é o meio que o inimigo usa para trazer o engano e a destruição à vida dos homens? Vou mostrar que ele usou 3 pontos comuns e sempre usa para nos fazer prisioneiros. São o engano, o domínio e a destruição do povo. No primeiro ponto é o engano. O faraó, que é a figura do diabo, ele disse: Vamos, usemos de astúcia. Quando o povo de Israel foi para o Egito, eram 70 príncipes. Eles não foram para o Egito como escravos, não foram acorrentados, eram príncipes. José era o governador do Egito e abaixo do faraó dominava o Egito. Os irmãos de José viviam numa posição extremamente privilegiada. Sendo assim, essa geração viveu como príncipes. Em palácios comiam na mesa do rei, com vestes, anéis, coroa e cetros reais. Então, como os príncipes se transformaram em escravos? No capítulo 1, verso 6 de Êxodo está escrito: Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Essa geração não passou para a próxima identidade de príncipes. E o que aconteceu? Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, que está no verso 8. Quando aquele rei assumiu, ele não conhecia José, o Deus que ele adorava, e diabolicamente fez o povo viver como escravo. A nossa autoridade vem da nossa identidade. Se não sabemos quem somos, como poderemos viver a realidade de Deus para a nossa vida? Se você simplesmente diz, sou um João ninguém, um pobre coitado, eu sou só um pecador perdoado pela graça, você não experimentará as bênçãos de Deus para a sua vida. A nossa identidade hoje é de filhos de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 17. Haveremos de reinar com o Senhor. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porém, muitas vezes, o povo de Deus não está reinando por falta de conhecimento de quem é em Cristo Jesus. Por conta disso, o inimigo tem enganado e roubado a identidade de muitas pessoas. O segundo ponto que o inimigo tem usado contra nós é o domínio. O domínio levou o povo de Israel a viver como escravos. No verso 11 está escrito:
E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras, para que o afligissem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. O inimigo não oferece nada, ele aflige, rouba. Os israelitas, debaixo da aflição dos egípcios, construíram cidades celeiros para o Faraó. O que vem a ser cidades celeiros? Fortalezas para o inimigo, onde ele estaria guardando todas as suas astúcias, todas as armas contra o povo de Israel. Quando não temos discernimento para entender a diferença entre provação de Deus e atuação do inimigo, nos confundimos. Nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Às vezes as pessoas colocam títulos em coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Um ladrão rouba a casa e mata o irmão, foi vontade de Deus. Amado, isso não é vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Precisamos ter discernimento daquilo que vem de Deus. Podemos sim, às vezes, experimentar a aprovação de Deus, mas precisamos do discernimento do que é do maligno. Por exemplo, qual a diferença entre um médico cirurgião e um assaltante? Um cirurgião pode abrir uma pessoa e isso é um ferimento que vai sangrar. Um assaltante com uma faca fere uma pessoa que também vai sangrar. Porém, a diferença é que o cirurgião se preparou para aquilo. Quando ele usa o bisturi numa pessoa, faz para o bem da pessoa, para extirpar uma doença. Já o assaltante, quando fere alguém, é para interesse próprio. Por isso, temos que distinguir o que vem verdadeiramente do Senhor. A palavra de Deus diz que não podemos nos conformar com o mundo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. O terceiro é a destruição do povo. No Egito, o povo sofria com a opressão. Eles não tinham que glorificar a Deus por aquela situação, pois aquilo não era a vontade de Deus para a vida deles. O povo precisava de livramento. O rei do Egito deu ordem às parteiras para que, quando servissem as hebreias, examinassem os bebês. Se fossem meninos, matassem, mas se fossem meninas, deixassem viver. Êxodo capítulo 1, versos 15 a 21. Satanás não destrói tudo de uma vez, e o engano repousa exatamente neste ponto. As meninas deviam viver, pois se matassem tanto as meninas quanto os meninos, o povo de Israel poderia se levantar contra os egípcios. Mas por que matar os meninos e não as meninas? Porque os homens seriam os próximos soldados. Precisamos entender que o inimigo sempre toma, rouba. Ele é o enganador. Não podemos ser benevolentes com o diabo. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Israel estava apático, aceitando a escravidão, até o momento que tomaram uma posição de oração. Em Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25, está escrito: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamavam. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esperaram tanto para clamar ao Senhor. Tantos anos se passaram e eles conformados com aquela situação. No entanto, quando clamaram, Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, e atentou para a situação do povo. Nesses dias, Deus tem dado à igreja um espírito de oração, mas oração de autoridade, de poder. Um clamor a Deus que muitas vezes fazemos com lágrimas, pois esta é a nossa arma contra as ciladas das trevas. A Bíblia diz: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Salmo 102, verso 17. A arma que o povo de Israel possuía era a oração. Quando nos lembramos dos nossos irmãos da igreja primitiva, mesmo sendo iletrados, incultos, incapacitados, rejeitados, desprezados pelo mundo, transformaram o mundo por meio da oração. Entendemos que a nossa força vem de Deus.
Da mesma maneira que Deus respondeu ao povo de Israel naquele dia, Ele ouve a sua oração hoje, agora. Ele é o mesmo. Jesus venceu por nós. Jesus Cristo venceu e precisamos anunciar a vitória que Ele nos deu. Voltando ao general Jonathan White, alguém teve que ir até ele para anunciar a vitória. Ele estava na Mongólia. Quando um avião aliado aterrissou perto do campo de prisioneiros, ele pôde receber as boas novas. Isso aconteceu somente em agosto de 1945. Então, o comandante japonês passou a ser prisioneiro. Enquanto nossos olhos não forem abertos para ver que o nosso comandante Jesus Cristo derrotou o chefe Satanás, continuaremos apenas sobrevivendo no campo de prisioneiros. O propósito de Deus não é que você apenas sobreviva, mas viva. Isso não significa olhar para a sua vida e murmurar, mas assumir a posição de vitorioso. Na foto que foi tirada no momento da rendição do exército japonês, o general MacArthur estava ao lado do general Jonathan White pensava que havia envergonhado MacArthur e por isso não poderia vê-lo, mas ele estava ali ao lado dele no momento da rendição. Talvez na sua vida, em muitas ocasiões, você não honrou seu general. Pressionado, quem sabe você se rendeu e não assumiu a posição de vitorioso. Não assumiu Jesus Cristo como aquele que venceu, deu a vida por você. E agora, envergonhado de não ter coragem para voltar para Ele, porque falhou. Não tenha medo, este é o momento de você ser liberto. O propósito de Deus não é que você viva no campo de prisioneiros. Saia agora, você é livre em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Não existe mais o arame farpado que o prendia. Os grilhões foram quebrados. Saia do campo de prisioneiros. Seja livre de toda acusação do diabo e assuma o lugar de Deus para você. Muitas vezes as pessoas carregam derrotas, fracassos por tanto tempo. Mas lembre-se, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Livre-se das vestes velhas, pois Deus preparou um banquete para você que é filho, herdeiro de Deus. O sangue do Cordeiro foi derramado para que você tivesse vida e vida em abundância. Não podemos melhorar em nada o sangue de Jesus, porque o sangue dele é pleno, completo, absoluto, mas podemos melhorar o nosso testemunho. Escolha viver por fé, reconhecendo as verdades das Escrituras na sua vida. A oração tem poder. O povo de Israel orou e Deus ouviu seu clamor. Tome posse do poder da oração. Deus criou o mundo, fez o homem e o colocou como gerente. Mas o homem pecou e entregou o domínio do mundo a Satanás, a parte material da criação de Deus. Adão, o delegado de Deus sobre a terra, transferiu seu domínio legal para Satanás. Sendo assim, Deus foi forçado a reconhecer a posição legal de Satanás, a despeito da forma fraudulenta que ele o obteve. Deus é todo-poderoso, mas o seu poder nunca opera violando o seu caráter. Deus não se tornaria um transgressor desafiando diretamente a Satanás. Nada, porém, sai do controle do Senhor. E visto que o governo da terra foi dado a outro, Satanás, pelo homem, também seria um homem que o reconquistaria. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Por isso, o Pai enviou Jesus Cristo, homem de dores, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Jesus veio como homem para tomar o domínio legal de Satanás, e o homem fosse salvo segundo a palavra do Senhor. Como homem, Jesus foi tentado em todas as coisas, como Adão e Eva foram tentados. No deserto, a tentação se repetiu da mesma forma que no jardim do Éden. Porém, Jesus não se rendeu a ela, ele venceu. A cruz trouxe a redenção da humanidade e Deus ainda confirmou a vitória quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. A vitória foi completa. Hoje, não precisamos viver como perdedores inconformados. Satanás é o perdedor. A nossa posição no Senhor é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta. O conhecimento da verdade de Deus liberta. A nossa posição em Cristo Jesus liberta.
O Senhor mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Considerações finais. Amado, o diabo não quer que você saia da guerra. Todavia, você tem que dar um passo de fé. Todo o domínio do inimigo, toda a mentira das trevas, lance no mar do esquecimento. Abra seus braços e corra para o Senhor. Você não precisa viver debaixo do jugo de Satanás, dizendo que não tem mais jeito para você, que não há oportunidade para a sua vida. Isso é um engano. Jesus pode restaurar sua vida. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Muitas vezes o inimigo coloca fardo sobre a nossa vida, mas o fardo de Jesus é leve. Nós não temos que fazer nada. Tudo o que precisamos para sermos salvos, Jesus já fez. Se precisamos tomar posse dessa realidade, não há mais nenhum domínio das trevas. Existe o domínio da vida, a libertação plena. Você e eu podemos sair do cativeiro e correr para os braços do Pai. Você é livre em Cristo Jesus. Se você está vivendo a opressão, situações insistem em lhe dizer que você é um perdedor, que você não pode chegar a lugar nenhum. O engano do inimigo tem aprisionado você e sua família. Saiba que você é livre. Receba as boas novas. O conhecimento é isto: Jesus já venceu. Diga não ao engano. Declare a verdade da palavra de Deus. Sobre sua vida não vale encantamentos, não vale mentira, opressão de Satanás. Caminhe por caminhos retos. Enche o seu coração de alegria. A paz do Senhor. Você é filho do Altíssimo, Rei dos Reis. E filho do Rei é o quê? Sua identidade é de um príncipe de Deus. O opressor diz que você tem que viver como escravo, trabalhar como escravo, ser prisioneiro do pecado e das paixões desse mundo. Mas o Espírito Santo diz que você é livre. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita.
Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.